beleza? Então vamos iniciar pelo fundo de renda fixa, né? Então ele vai investir, né, no que a gente viu ali no módulo um, que a gente vai investir em títulos de dívida, que é os títulos, tanto título de dívida privada, né, como debenture, CRA, CRI, a gente vai investir também em CDB, LCI, LCA, a gente vai investir também no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA, né, um tesouro prefixado. Então ele vai ter essa característica de o gestor, né, ter essa possibilidade de estar diversificando entre diversos ativos de renda fixa e tu não precisa se preocupar em escolher quais, né? Vai ter um gestor profissional lá que vai ficar olhando para ti o mercado de renda fixa e vai ficar analisando qual que é a melhor oportunidade do momento para investimento, né? Então, ele tem o objetivo dele proporcionar essa estabilidade, né? Uma previsibilidade de retornos, justamente porque a gente sempre vai existem fundos de renda fixa que vão ser pré-fixados, outros mais pós-fixados. Eu sempre gosto de fazer investimentos nos pós-fixados, né? Justamente porque daí tu consegue acompanhar ali se ele está batendo o mercado ou não através do CDI. Né? Então, o fundo multimercado também, o fundo de renda fixa pós-fixado, ele também te dá ali uma possibilidade de tu ter o ganho diário ali do CDI e tu ter ali sempre uma visibilidade dos teus retornos, né? E para quem que é indicado esses fundos de renda fixa? Esses fundos de renda fixas, eles são indicados para pessoas conservadoras que não têm, uh, eles não têm aquele estímulo a tomar riscos, não quer ver o teu dinheiro cair, ele quer realmente tal com dinheiro seguro e eu recomendo muito aí para deixar um fundo de renda fixa como reserva de emergência. Tem muitos fundos de renda fixa, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó, a gente tem ali o Western, que é um fundo ali de renda fixa pós-fixado, que ele tem a liquidez em D mais um. Né? Então, ou seja, hoje é quinta-feira, eu vou pedir o resgate hoje, na sexta-feira o dinheiro vai estar na minha conta. E se a gente vê o retorno aqui nos últimos 12 meses, a gente tem aí um retorno aí de 13,25. E lembrando, né, que a Selic estava mais alta, né? E esses fundos pós-fixados vão acompanhar também a queda da Selic ou também vão aproveitar, né, esse aumento da Selic que a gente está tendo aí no finalzinho desse ano. A gente tem outros também que também tem um retorno um pouquinho menor, mas eles servem exatamente para isso, né? Deixar a reserva de emergência, porque ele é um ativo, um fundo totalmente líquido e tu pode sacar ele a hora que tu quiser e ele vai estar rendendo normalmente, tá? Acima do mercado. Normalmente eu digo porque ele também investe em renda de um pouco mais arriscada, títulos privados. Tem alguns outros fundos, eu coloquei aqui os fundos com riscos menores, justamente para o pessoal também às vezes não ir, porque a gente tem fundos de renda fixa com um retorno maior, porém ele vai estar com risco maior, né? Tu vai fazer os gestores vão comprar muitos títulos de empresas um pouco mais arriscadas. A gente teve justamente ali no período de janeiro de 2023, aquela questão das americanas, né? Então, as americanas ela tinha títulos de dívida privada e acabou bagunçando um pouco esse balanço aí dos fundos de renda fixa, justamente que tinham uma certa exposição, né? Mas a maioria dos fundos de renda fixa com segurança não sofreram muito ali, tiveram de repente um pequeno revés ali no mês ali de janeiro até fevereiro, mas eu já vi casos de fundos que perderam aí, tiveram um fundo de renda fixa aí com ganho praticamente nulo ali, justamente porque estava muito exposto ali nas americanas, tiveram prejuízo. Então é bem importante, né? A gente consegue ver através de sites
Eu sempre, quando eu apresento um fundo ali para um cliente, eu sempre gosto de abrir ali o Mais Retorno, que é um site ali que tu consegue justamente abrir cada fundo de investimento e ver o que, que ele está aportando, né? Ele está aportando 95% em título privado, ele dá a lista ali da maioria dos títulos que ele está aportando, beleza? Mas assim, fundo de renda fixa pós-fixado com liquidez diária é uma ótima pedida aí para te deixar a tua reserva de emergência. Né? Se a gente for analisar, né, esse Western que eu tinha comentado, essa aqui é a linha do CDI, que é a taxa que os bancos pagam, né, que é uma taxa que a gente diz 100% do CDI é mais ou menos, vai ser essa linha do CDI de retorno. E a gente vê aqui que esse fundo de renda fixa, mesmo tendo ali uma liquidez diária, ele consegue performar muito acima do CDI, entregando aí nos últimos 12 meses um retorno bem maior do que o mercado entregaria se tu, por exemplo, colocasse aí num CDB 100% da tua carteira, num CDB 100% CDI, entendeu? Tem a taxa de administração, né? Tu paga ali para o gestor, que é a remuneração do gestor, mas ele é um fundo muito seguro, é um fundo que é bem recomendado aí por vários estrategistas. Então vamos fazer aqui uma continha, né, para a gente ver quanto que ele renderia caso a gente quisesse fazer uma renda passiva com ele todos os meses, né? Então, se nos últimos, né, a gente está pegando os últimos 12 meses, tá, gente? Mas todo mês ele tem uma variação diferente, ok? Por quê? Porque vai ter títulos ali que vão performar um pouco melhor, tem outros títulos que vão performar um pouco pior, e esse vai dar uma média. Então, normalmente, ele vai dar uma variação ali mensal, mas eu peguei os últimos 12 meses, trouxe para a taxa mensal, que ficou mais ou menos 1,04 ao mês, né? Que é o que daria, né? Caso a gente tivesse investido há 12 meses atrás. E se a gente tivesse investido R$ 1.000 por mês, R$ 100.000 de investimento total, há 12 meses atrás, a gente teria uma renda mensal aí de R$ 1.040. Então, pô, é um rendimento legal. A gente viu ali outros CDBs com rendimento um pouco maior, a gente viu ali uh, algumas questões ali de marcação a mercado em títulos de crédito, né? O próprio Tesouro Selic. Porém, gente, esse é um título altamente líquido. E essa é a vantagem disso. Isso aqui é muito líquido. Então, pô, para te deixar uma reserva de emergência com um rendimento muito acima do CDI, esse é um ótimo investimento aí para te deixar tua reserva de emergência, beleza? Normalmente, quando a gente monta uma carteira de renda fixa conservadora, a gente calcula a reserva de emergência dele, deixa atrelado a um fundo de renda fixa pós-fixado e depois a gente vai colocando ali, fazer aquela tríade, né? Que é botar um pouco pré-fixado, um pouco pós-fixado e IPCA, né? A gente normalmente faz assim. Esses fundos de renda fixa a gente utiliza para reserva de emergência, porque daí ele pode sacar a hora que quiser, ou reserva de oportunidade. Pô, surgiu um investimento aqui, vamos tirar de onde? Não dá para tirar do CDB. O CDB, ele apesar de estar rendendo mais, ele não pode ser sacado. Então, pô, vamos tirar do teu fundo de emergência, ou teu fundo de oportunidade, e assim a gente monta uma carteira de renda fixa conservadora que vai se apoiar nesses três pilares de pré-fixado, IPCA e pós-fixado, e ao mesmo tempo ter essa segurança do fundo como uma reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Então a gente tem, né, esse acompanhamento da Selic. A gente pega a taxa de juros aqui no Brasil, então quando a gente investe normalmente em fundos de renda fixa, pós-fixados, a gente vai acompanhar a Selic. Então normalmente a gente vai ter esse ganho a mais. No momento aqui que teve a parada do aumento de juros, a gente vai ter uma estabilidade no ganho, mas a gente também vai ter ali um momento onde ele vai começar a decair um pouquinho, e é nesse momento que de repente a gente tira um pouquinho a alocação, coloca alguma coisa mais pré-fixada para aproveitar aqui, coloca um crédito privado justamente para aproveitar aí um,
um trade, né? Que dependendo do fundo que tu está investindo, ele também faz, porém, se tu está investindo num fundo puramente pós-fixado, ele não vai conseguir fazer todo esse manejo. Então, por isso que é importante ter um assessor ali que vai estar acompanhando toda essa história dentro da renda fixa, beleza? Então, lembrando, né, que a gente sempre vai acompanhar a nossa expectativa de Selic através do Boletim Focus. Lembrando, é muito simples, tu entra no site do Banco Central, você pede para se cadastrar toda segunda-feira no seu e-mail, vai estar cadastrado lá. Você vai estar recebendo esse Boletim Focus, que é muito importante, porque ele está dizendo toda segunda-feira para onde é que o mercado está indo. Eu achei muito estranho que agora teve aumento da Selic, eu estou falando aí para vocês de novembro, né? Já acabou de ter aumento da Selic de 10,75 para 11,25. E eu vi que muita gente, inclusive gente do mercado, falando de aposta de 0,25, falando de aposta que não ia subir mais. E eu fico pensando, pô, esses caras não veem o Boletim Focus. Porque se no Boletim Focus está dizendo que a gente vai ter um aumento aí, tava 10,75. A gente o Boletim Focus está avisando, ó, vai ter mais 1% de aumento. Pô, o Banco Central, tendo mais duas reuniões, ele vai aumentar mais 0,5 no outro. É uma coisa simples, mas muita gente que vocês acompanham aí não acompanha o Boletim Focus, não sabe nem como é que faz isso, olha de vez em quando e não está acompanhando. Isso aqui, para quem pode ser assim, eu utilizo muito, né? Inclusive para ver mercado financeiro, para ver bolsa, para ver né, direção do câmbio, direção para onde que talvez aí os investidores vão estar olhando títulos do IPCA. Mas dentro da renda fixa é muito importante estudar isso. Né? O investidor conservador tem que saber isso justamente para alocar os títulos dele. Então, isso, Boletim Focus, pergunte para o seu assessor, pergunte para a pessoa que está te orientando hoje. Você tem o Boletim Focus toda segunda-feira no seu e-mail, você acompanha o Boletim Focus, porque se não acompanha, gente, isso aí já é um grave erro. Quem acompanha mercado financeiro tem que olhar o Boletim Focus toda segunda-feira pela manhã.